vai conversa, volta conversa, entre campeonato, sai campeonato, e uma coisa volta em pauta no futebol brasileiro. Chama-se arbitragem. E eu vi muito ontem, depois os comentaristas de outras emissoras e da imprensa esportiva como um todo, falando sobre a arbitragem do Rafael Rodrigo Klein. Qual jogo? Foi do Corinthians e Flamengo. Ah, porque ele falou de estaduais, mas deixou confuso. Não, eu digo assim, os estaduais que são preparatórios e tal. E ontem nós tivemos um grande jogo, um jogo que tinha pressão. Se não me falha a memória, foram 4 cartões no jogo, 3 a 4 cartões, com a expulsão. Administrou bem os cartões, eu achei. Administrou eu acho bem. que foi uma arbitragem. Mas Sem veio a comprometer polêmica da expulsão do jogador do Flamengo no retorno, Meu Deus do céu, lá vem. no retorno do segundo tempo. E aí, eis que é a questão. Se eu tenho um VAR e o lance foi antes do término da partida, por que ele não expulsou o jogador do Flamengo e antes da ida para o segundo... É óbvio, Dado. Tu não viu não por que ele não expulsou? Porque ele Calma. não tinha imagem. Calma. Se eu tenho o VAR ele precisa Mas atuar. ele não tinha o VAR, gente. Vocês precisam se informar das Não, coisas. não, Ele não, não não. tinha o VAR. Calma. O VAR, ele apresentou, e isso foi informado para a imprensa, que o VAR, no segundo Ó, abre a tempo... nota da CBF. No segundo tempo, houve um tempo em que o VAR não estava funcionando. Inclusive no final do primeiro tempo. Entendeu? Inclusive, E aí eu no volto. lance anulado do gol do Memphis, ele estava sem o VAR. Inclusive, os corintianos ainda estão reclamando disso, porque diz que o gol foi legal, mas ele estava sem VAR para fazer a checagem na hora, então prevaleceu a determinação de campo do impedimento. E quando encerrou o primeiro tempo, isso está tudo na notinha da CBF. Ele tinha a intenção de checar o lance, mas ele disse, não posso checar, porque eu estou sem o sistema nesse momento. Quando voltou do intervalo, foi confuso. Eu não estou dizendo que foi bonitinho, não foi confuso. Mas ser confuso não quer dizer que é errado. Quando voltou, ele explicou, agora recuperaram o sistema, agora eu estou querendo ir lá checar e eu vou checar a imagem do final do primeiro tempo. E foi isso que aconteceu. O Francisco argumentar que isso pode ter prejudicado o Felipe Luiz, porque ele poderia ter montado uma estratégia, poderia ter beneficiado o Felipe Luiz também. Porque se ele substitui o Carrascal no intervalo, ia formar um quiprocó jurídico. Não, mas ia formar um quiprocó. Ele jamais ia poder fazer isso, porque quando a substituição tem que ser feita no intervalo, ela ele pode vai ser. levantar a placa lá e o juiz não ia autorizar É a verdade, mas substituição. talvez ele constrangesse o juiz ao fazer isso. O que eu estou querendo dizer é que, apesar da confusão toda do protocolo, e o protocolo foi confuso, não tem nada de ilegal, de irregular feito no que o árbitro fez. Parem de ficar procurando chifre em cabeça de jumento. Não foi ilegal, mas Não ela Foi confuso. Ela atrapalha. É porque tu não deixou eu terminar. As equipes que estão jogando. É só por isso. E atrapalha até o Dorival também, atrapalha até o Corinthians, porque o Corinthians também podia pensar, poxa, Sim, então eu vou atrapalhou ter os dois um a lados igual. mais, minha estratégia é outra. Isso no caso do Beleza, Dorival atrapalhou pensando. os dois então, né? Mas então nós atrapalhou tamo- mais o então, Flamengo. Atrapalhou o mais o Corinthians Flamengo. poderia ter mudado o time já com um jogador a mais, pensar no time jogador a podia mais. ter mudado, mas então se atrapalhou você os está dois. em desvantagem no placar e numericamente, a sua estratégia ela tem que ser Meu mais Deus. pensada. Lá- O Felipe Luiz teve 30 segundos Outro malabarismo, pra definir minha gente. a mudança ali quando ele soube que o Carrascal estava expulso. Ele pensou toda a estratégia para o segundo tempo no intervalo, teve 15 minutos conversando com seus auxiliares, pranchetinha na mão ali, coisa e tal, é aqui por aqui. Aí quando vai começar o jogo, não, você tem um a menos, o Carrascal está expulso. Quem é o mais prejudicado? É o Flamengo, que na mesma hora, na hora que sabe da expulsão, tem que traçar ali na beira, nas pressas, uma E faz uma parte. mudança. A culpa é do Faz jogador parte, mas dele. atrapalha. Eu não sei por que vocês estão reclamando. Se A alguém culpa é poderia da reclamar, é o arbitragem, do Corinthians. procedimento do o VAR. Flamengo tinha que ser penalizado mesmo, o jogador dele Isso foi acontece expulso. no Brasil. Tem O como Felipe Luiz cortar o disse na microfone? coletiva, sabe o quê? Eu nunca vi isso em lugar nenhum e ninguém nunca viu. Não tem registro no futebol Mas mundial foi, o que aconteceu foi no enrolado Brasil. mesmo, eu não estou discordando Não de tem vocês, registro. não. Foi O enrolado. futebol mundial. O que eu estava querendo dizer... Mas fala logo, Daito, para de enrolar. Se vocês deixarem, eu falo. Fala. Sobre os estaduais. Você é minha mulher contando Não, história, pega a rede aqui. Na volta do intervalo... Vou lhe dar mais 2 O que- Red Bull o que- pra você o acelerar o que- negócio. Tu tá muito lento, a rotação está O muito lenta. que acontecia? Se eu tinha o hábito no ano passado em que ele informava as decisões no sistema de alto-falante do estádio, por que não foi feito isso ontem? Olha, diante da situação
da inutilização do hábito de vídeo, estou faltou isso aí tomando essa também. decisão Faltou. para informar e tal. Foi tipo uma Gente, falta de é isso que informação para o público presente. Eu né? repito, o protocolo foi confuso. Porque o torcedor Só que não tá lá no existe estádio, essa tava polêmica. ontem, ele nem entendeu Só que não já existe foi polêmica. isso aí. Daito, Cascal protocolo. deu um murro Todo no mundo intervalo. concordou aqui numa coisa. O protocolo foi confuso. Foi confuso, podia ter sido feito de uma forma bem melhor. O que eu acho que não existe é polêmica em termos de aplicação da lei. Não, A lei eu não foi tô... toda aplicada correta. Monturio. Os flamenguistas não têm do que chorar. Sim. Tem porra nenhuma. Opa, Atrapalhou o plano de jogo do Flamengo Tem no coisa segundo Vão jogo. derrubar a live. Derrubar live não, né? Tem pombas nenhuma. Não tem pombas nenhuma motivo para reclamar. Tem, sim, lógico que Eu só acho assim, que ficou meio para quem estava acompanhando, tanto no estádio quanto na transmissão, ficou meio confusa essa história. Não, ficou Para as pessoas, confuso, para as total, pessoas, para as pessoas Tá que não sendo entendem. generoso com o meio, Entendeu? Foi muito confuso. Agora, se nós temos toda a tecnologia, foi discutida agora há pouco a renovação dos árbitros, as novas formas da arbitragem não ser prejudicada, não criar problema. Aí eu volto para uma final, onde o árbitro não tem um mecanismo em que ele informa que a ausência do VAR, por conta da ausência do VAR, ele não pôde tomar a decisão que tomou depois, depois que estava todo eu mundo vou em campo. inocentar o Klaus, porque a falha foi mecânica. Não, eu não estou dizendo que foi da arbitragem, A mas eu falha digo foi assim, mecânica. eu estou falando do Ele sistema pode ter de sido- arbitragem. Ele pode ter sido confuso na condução do protocolo. Porque- Mas a falha em si foi mecânica. Deixa eu só dar um ponto aqui. Porque é o seguinte, você vê nas outras partidas do Brasileirão, ano passado, você vê, diante das análises, das imagens, essa comunicação verbal do verbal faltou, poderia faltou. ter ajudado a diminuir essa confusão todinha, essa má impressão. Mas é para o torcedor que está acompanhando 2025, o estádio, Estamos né? discutindo perfumaria aqui. É, Nós isso tivemos, nós Mas tivemos, olha, nós Sérgio tivemos. dos Anjos, O aqui. que a torcedor gente não tá pode preocupado falar com sobre isso, para a gente pular para outra pauta, é que o que estranha é que para um jogo daquela grandeza, né, 75, foi o recorde do estádio ontem, né, 72 mil torcedores. 72 mil, foi mal público. O presentes. sistema tem que ter um backup, O né? sistema ter falhado algumas vezes, isso é um ponto que a CBF tem que é observar. Você estranho mesmo. não pode deixar Jogo que isso dessa acontecer. grandeza. Exatamente. Jogo dessa grandeza. E, independente disso, a CBF está caminhando, iniciou o processo de melhoria da nossa arbitragem. Profissionalização. Semana passada nós tivemos Bacana. o início desse processo de profissionalização dos nossos árbitros, que eu acho muito legal. São 72 apitadores, isso incluindo assistentes, árbitros e a galera do VAR, né? Vão passar por um treinamento ao longo de 2026 para começar a atuar em 2027 na Série A. E a CBF também estabeleceu um critério que eu achei muito bacana, que é os 2 piores árbitros de 2027, né? 2027. Quando começar esse processo de profissionalização, quando eles já estiverem Tem um rebaixamento, profissionalizados, eles podem cair. Os dois piores árbitros, vai ter lá um sistema score, de né? pontuação e tal. E os 2 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro vão subir para apitar jogos da Série A. Então, achei isso fantástico, diferente, muito bom e tomara que funcione. Porque Válido agora a partir de março, né? o que ainda pega muito nosso futebol, além desse calendário insano que a gente tem, é a nossa arbitragem. E eu gosto também do exemplo do futebol cearense. Acho que tem que prestar atenção na coisa da parada da coletiva, né? Futebol cearense, né, que está fazendo esse experimento, que os árbitros, assim como os jogadores, treinadores, ao final da partida, eles dão uma entrevista coletiva falando Sim. sobre os lances da partida. Acho que futebol cearense ou estou fazendo É. confusão? Futebol cearense, né? Eu acho essa ideia interessante também, do árbitro dar uma E satisfação. hoje a árbitro não fala nada. Às né? vezes até explicar, assim, qual foi a interpretação Critério, dele, né? Por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Eu acho que isso ajuda o Deixa árbitro as coisas a mais ser transparentes, compreendido e obriga ele a dar uma satisfação, que ele não pode simplesmente fazer como ele quer e ir para casa, não. Ele tem que dar uma satisfação sobre o trabalho dele. Os jogadores não têm que dar satisfação sobre o trabalho, o técnico não tem que dar satisfação, o árbitro também tem que dar satisfação sobre o trabalho dele. Então eu gosto também dessa ideia que está sendo desenvolvida no futebol cearense. Eu acho que a CBF tem que prestar atenção também, que pode ser uma alternativa interessante. Eu acho que já teve muito avanço na CBF de dezembro para cá, depois esse- da quantidade de críticas, tanto por parte de clubes e por parte de torcidas, enfim, todo mundo envolvido no esporte, com relação à arbitragem. E eu acho que essas medidas que a CBF está tomando, elas estão vindo a um curto prazo para ter um retorno bem positivo para o futebol brasileiro. Samir Chaldi, né, o novo presidente da CBF, ele é um cara jovem, veio de uma federação inexpressiva no cenário nacional, que é Roraima, Sim. o estado dele de origem, mas ele tem surpreendido, né, com algumas medidas Ideias interessantes, arrojadas, né? exatamente. Ele fez um intercâmbio. Revolucionárias, Fez um que eu acho intercâmbio que com... podem trazer benefício para o nosso futebol a curto prazo.
Sim, não é a isso. longo prazo, é a curto prazo. São medidas urgentes que ele tem adotado, muitas delas até assim, a gente não sabe se vai dar certo, mas o que ele tem feito foi algo que muita gente passou pela CBF não fez. A mudança do calendário, por exemplo, que ele está tentando implementar, já reduziu datas nos estaduais, deve reduzir ainda mais no ano que vem, devido a essa Brasileirão desde o concorrência de começo do Brasileirão ano. com o estadual, Brasileirão desde o começo do ano até o final do ano. Tem coisas que são interessantes, estão em fase experimental, ninguém sabe se tudo vai ser reaplicado em 2027, mas eu estou gostando desse começo de trabalho do Sami Chaudhry na CBF. Ele promoveu há uns 10, 15 dias atrás um network com o futebol inglês. Ele levou uma comitiva aqui de dirigentes do futebol brasileiro para a Inglaterra. Eles passaram 2, 3 dias fazendo uma oficina para os dirigentes daqui entenderem um pouco da Premier League, que hoje é um modelo de sucesso de É campeonato. bom, a gente tem que copiar o que é bom, gente. E aí eu acho que traz muito disso. E aí foram dirigentes do Palmeiras, do Flamengo, foram fazer esse intercâmbio. Eu acho que essa ponte, esse estreitamento dele com o futebol europeu, acho que ele vai promover encontros com a Liga Espanhola também, a La Liga, a Ligue 1, Tudo que for enfim. pra Eu acho melhorar, que eu acho que é bem-vindo, né?